queridos e amados irmãos, por mais que saibamos que Deus é grande, por mais que saibamos que Deus é todo poderoso, na verdade, todos nós tememos diante dos desafios. Nós somos humanos. Aliás, queridos irmãos, muitas pessoas pensam que corajoso é aquele que não tem medo. Não, você está enganado. Corajoso é aquele que enfrenta o medo. Sim, esse é que é o verdadeiro corajoso, porque todos os seres humanos têm medo. Todos nós tememos diante de um grande desafio. Você vai ver os grandes homens da Bíblia temendo diante de desafios. Depois da morte de Josué, depois da morte de Moisés, Josué tinha um grande desafio de conduzir Israel à terra prometida. E você vai perceber, queridos irmãos, que ele se sentiu verdadeiramente tão pequeno diante daquele desafio, que só no primeiro capítulo de Josué você vai encontrar por diversas vezes Deus usando sempre a mesma expressão: anima-te, olha, ser forte, porque na verdade ele precisava de um encorajamento para poder vencer aquele desafio. E para que Maria pudesse, queridos irmãos, vencer este desafio, ela precisava de duas coisas primordiais. E exatamente neste texto sagrado que eu li esta noite, em Lucas 1:30, está exatamente tudo que Maria precisava ouvir de Deus para vencer os desafios. E exatamente isso que Deus está falando com você esta noite, para poder enfrentar e vencer os desafios. Pastor, o que é que eu preciso então para vencer os desafios? Duas palavras Deus manda dizer para você, porque tem coisas, queridos irmãos, que não adianta, não se resolve com outra coisa a não ser com a palavra de Deus. E exatamente eu quero pregar sobre essas duas coisas que Deus disse a Maria. Primeiro ele disse: Maria, não temas. Veja bem, queridos e amados irmãos, eu fiz uma pesquisa na Bíblia e eu descobri que todas as vezes que aparece a frase não temas na Bíblia, é sempre em momento de apreensão, é sempre em momento que a pessoa estava com medo, é sempre em momento que a pessoa estava se sentindo incapaz de enfrentar aquele desafio. Então eu descobri na Bíblia que a frase não temas é o antídoto de Deus contra o medo. Sim, queridos e amados irmãos, pode observar, a primeira vez que aparece a frase não temas na Bíblia está em Gênesis capítulo 15, no versículo 1. Lá está escrito: depois desses acontecimentos. Quais acontecimentos? Dos acontecimentos do capítulo 14 de Gênesis. Depois desses acontecimentos, Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, não temas, eu sou teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Aleluia. Porque depois desses acontecimentos, porque no capítulo anterior Abraão enfrentou uma confederação de 4 reis poderosos, com apenas 308 homens nascidos em casa, e a Bíblia diz que ele triunfou sobre aquele exército. Ele recuperou e libertou os cativos, inclusive o seu sobrinho Ló. E Abraão estava com medo de alguma represária do inimigo. Foi nesse momento de apreensão é que Deus apareceu dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Abraão, não precisa você ficar com medo. Para poder alguém tocar em você, só se passar por cima de mim, porque eu sou o teu escudo. Aleluia. E quem é que vai encarar o Todo-Poderoso? Aleluia. Sim, eu sou o teu escudo, a tua proteção, a tua segurança, Abraão. A segunda vez que aparece a frase não temas na Bíblia está em Gênesis capítulo 21, no versículo 17. Lá está escrito que em uma determinada altura do deserto, quando a água acabou para Agar e o seu filho Ismael, ela entrou em desespero. Onde encontrar água naquele deserto? Ela pensou que o seu filho Ismael iria morrer. É tanto
tanto que a Bíblia diz que ela se afastou dele para não presenciar as últimas agonias do seu filho. Ela se posicionou a uma distância de mais ou menos um tiro de uma pedra. Ela disse: olha, eu não quero nem assistir a cena dos momentos finais do meu filho morrer. Mas naquele exato momento, quando ela pensou que o seu filho iria morrer, uma voz ecoou do céu dizendo: Agar, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde aí de onde estás. Por que antes de dizer não temas, Deus diz que tens, Agar? Parece até uma pergunta óbvia, não é? Que tens, Agar? Ora, Deus, vendo que ela estava desesperada procurando água, antes de dizer não temas, ele disse que tens, Agar. Sabe por que Deus usou esse tom? É porque Agar estava esquecendo de uma promessa que Deus fez. Porque Agar teve 2 encontros com Deus na Bíblia no deserto. O primeiro em Gênesis 16, quando ela ainda estava grávida. E quando ela estava grávida, Deus disse: olha, você vai conceber, vai dar à luz um filho, vou fazer dele uma grande nação. E a segunda vez que ela encontrou com Deus foi agora. Ismael já tinha nascido em Gênesis 21, já não era mais aquele garotinho, sim, já era um adolescente. E quando Deus, antes de dizer que não temas, ele pergunta: que tens, Agar? Sabe o que ele estava dizendo? Agar, você esqueceu daquela promessa que eu fiz lá atrás, que faria do teu filho uma grande nação? Você acha que eu iria deixar o seu filho morrer nesse deserto, Agar? O que é que você tem, Agar? Eu penso que isso acontece conosco, queridos irmãos. Muitas das vezes nós temos promessas de Deus na nossa vida, mas na primeira luta que aparece, nós esquecemos de tudo que Deus nos prometeu, nos entregamos ao desespero, pensamos que é o fim, e Deus está dizendo: meu filho, é apenas o começo. Aleluia, não temas. Aleluia, é isso que Deus manda dizer para você. Deus manda dizer para você que esta luta que você está passando não é a primeira e nem será a última. Porém, o que Deus manda dizer para você é o seguinte: essa é apenas mais uma que Deus vai te dar vitória. É apenas mais uma que você vai vencer. Quantos assim acreditam? Levante sua mão e glorifique o nome de Jesus. Sempre que aparece a frase não temas na Bíblia, é em momento de apreensão. Outra vez que aparece a frase não temas na Bíblia, em Gênesis 46:3 está escrito que quando Jacó estava apreensivo se desceria para o Egito ou não, ele não contava que José estava vivo, e na verdade José era governador do Egito, e ele pensou: será que eu desço para o Egito ou não? Aí Deus apareceu para ele em sonho e disse: Jacó, Jacó, não temas descer para o Egito, porque eu vou descer contigo também lá para o Egito. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É sempre momento de apreensão, quando você está diante de um desafio. A Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 13, que quando Israel tinha acabado de sair do Egito, de repente Faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir, preparou um exército para tentar recapturar o povo. E a Bíblia diz que quando o povo olhou para trás, que viu o exército de Faraó se aproximando, entrou em desespero. É a reação humana natural. Ficaram com medo, desesperados, disseram: Moisés, é porque não tinha sepulcro no Egito que tu nos trouxe para enterrar aqui nesse deserto. Olha o exército de Faraó se aproximando. Aí Moisés disse: olha, calai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Não temais, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluia. Você não está sozinho nesta peleja, Deus está contigo. Fique em silêncio vendo o livramento de Deus, o que Deus vai fazer na sua vida. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Sim, é sempre momento de apreensão. A Bíblia fala em Josué no capítulo 1, no versículo de número 9, quando Josué estava apreensivo diante do desafio
desafio de levar Israel à terra prometida. Deus disse: não te mandei eu, ser forte, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em Juízes, capítulo 6, versículo 23, quando Gideão pensou que iria morrer, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 14, que quando Josafá estava com medo de uma confederação de 3 nações aliadas para invadir Judá, de repente o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, no meio da congregação, e disse: escuta, rei Josafá, Judá e Benjamim, nesta peleja não tereis que pelejar, não temas, porque o Senhor pelejará por vós. Aleluia. Sim, é sempre momento de apreensão. Em Isaías capítulo 41, no versículo 10 está escrito: não temas, porque eu sou contigo, não te assuste, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Em Isaías 41, 13 está escrito: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Em Isaías 41, 14 ele novamente diz: não temas, ó povozinho de Jacó, vermezinho de Israel, porque eu te ajudo. Está escrito em Jeremias 1, no versículo de número 18: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Em Ezequiel 2:6, não temas, filho do homem, fale, não te cales, ainda que são casa rebelde que habita no meio de escorpiões, não temas, porque eu sou contigo. Em Daniel capítulo 10, versículo 19, quando Daniel estava, queridos irmãos, debilitado, as suas forças tinham esgotado, o Senhor apareceu para ele e disse: ser forte, não temas, homem muito amado, Pai seja contigo. E quando ele falou comigo, eu fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Em Sofonias capítulo 3, versículos 16 está escrito: não temas, ó Jerusalém, nem se afrouxe as tuas mãos. Em Mateus capítulo 14, versículo 27 está escrito que quando os discípulos pensou que o barco iria afundar, Jesus entrou no barco e disse: sou eu, não temais. Aleluia. Em Marcos capítulo 5, versículo 36, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar sua filha, chegou um mensageiro dizendo: não precisa mais nem incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu, não precisa incomodar mais ele, não tem mais jeito. Jesus virou para aquele homem e disse: não temas, crê somente. Aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: ainda que esteja perdido, vai ser achado, porque Deus manda te dizer que ele dá jeito para tudo, até para a morte Deus dá jeito. Não temas, aleluia, crê somente. Em Lucas capítulo 12, versículo 7 está escrito: não temas, porque até os fios do cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Está escrito em João capítulo 6, versículo 20: sou eu, não temais. Está escrito em Atos capítulo 18, versículo 9 e 10, que quando Paulo chegou na cidade de Corinto, ele ficou preocupado: será que eu vou ser apedrejado aqui, como foi lá em Derbe? De repente o Senhor apareceu para ele e disse: olha, não temas, fala e não te cales, porque ninguém ousará te fazer mal neste lugar, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18 está escrito que quando João teve a visão do Cristo glorificado na ilha de Patmos, ele caía aos seus pés como morto. De repente ele colocou a sua destra sobre ele e disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão e adore, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória.